Bom dia, investidor. Está começando mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você precisa saber no pregão dessa quarta-feira, dia 29 de julho, um dia muito esperado no mercado. Hoje é um daqueles dias que vai pegar fogo no mercado financeiro, tem expectativa de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos e resultados de grandes empresas que sairão. Isso sem contar toda a repercussão do anúncio da S&P ontem, que rebaixou a perspectiva de rating do Brasil, praticamente colocou um aviso prévio no corte de rating brasileiro e também já anunciou que colocou a mesma perspectiva negativa para 41 empresas brasileiras. Bom, 5 minutos para abrir o pregão, vamos passar rapidinho sobre o mercado internacional que está operando de stand-by, a mesma coisa do Ibovespa Futuro. O Ibovespa Futuro nesse momento já até acelerou um pouco mais as perdas, queda de 0,6, mas nos minutos iniciais estava alternando entre perdas e ganhos, assim como o dólar. Ontem a Bolsa teve a primeira alta em 7 pregões, depois de 7 quedas, né? Primeira alta em 8 pregões, e foi a maior alta em quase 2 meses. O mercado sofreu muito nos últimos dias e ontem ganhou um repique, mesmo com a notícia negativa da S&P, que decidiu por reduzir a expectativa do rating brasileiro para negativo, né? Então, nos próximos meses, ela pode definir se vai cortar ou não o rating brasileiro. Segundo a S&P, os grandes problemas do Brasil não encontram só no âmbito econômico, né? As investigações em curso em casos de corrupção contra políticos aumentaram as incertezas sobre o país e, obviamente, sobre as dívidas das empresas, né? Então, o grande foco das decisões da agência de rating fica em torno do quanto essas empresas estão bem na praça, estão bem no mercado. Então, obviamente, toda essa investigação no âmbito político tem prejudicado um pouco o mercado, né? Ela colocou esse cenário em grande risco nas implementações de novas políticas, principalmente nas votações de Congresso, que é também uma barreira que o governo tem enfrentado na aprovação de medidas, principalmente medidas um pouco antipopulares, para recuperar a economia brasileira, né? Junto com o corte de expectativa, 41 empresas tiveram a perspectiva de rating revisada, né, sendo 11 seguradoras e 30 empresas fora do setor financeiro. Dentro das empresas estão Bradesco, Sul América, Ambev, enfim, a S&P está de olho em todo mundo, não só no setor financeiro como fora do âmbito financeiro, e isso sem esquecer que a Moody's, que está recentemente aqui no Brasil, veio visitar o país para definir qual vai ser o futuro do rating brasileiro. A S&P já se antecipou e anunciou essa revisão. Isso pode ser um bom sinal, principalmente se pensarmos que o Congresso precisa aprovar as medidas de ajuste fiscal e a S&P pode ter dado uma bela sinalização de que, se não vier essas medidas, o rating pode ser perdido e as consequências serão ainda mais dolorosas. Isso é até um ponto de vista levantado pelo Romero Jucá, o senador do PMDB de Roraima, falou que pode ser positivo o anúncio da S&P sem o corte de rating imediato, já que a decisão da agência foi mais um aviso para que o Brasil continue caminhando na direção correta. Bom, essa repercussão chegou no mercado internacional, né? Grandes investidores comentaram a decisão do rating brasileiro. O Eurian, o grande gestor que por muito tempo esteve à frente da PINCO, a maior casa de fundos de renda fixa do mundo, ele falou que os problemas financeiros e econômicos do Brasil continuam a crescer e aumentou o risco de perda do grau de investimento do Brasil após essa decisão. Quem comentou também foi o Rubini, o famoso Dr. Doom. Nouriel Rubini falou que a possibilidade do Brasil perder o selo de bom pagador e ser classificado como especulativo continua a ser um risco no curto prazo, citando que seria o primeiro dos grandes emergentes a perder essa nota, né? Bom, só falando das 41 empresas, né, eu citei Bradesco e Sul América, mas temos também na lista Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, Itaú, Banco do Nordeste, BMF Bovespa, Santander, BNDES, Citibank, das não bancárias, Arteris, Ambev, Braskem, CCR, CESP, Coelce, Eco Rodovias, Eletrobras, Multiplan, Tractebel, Taesa e Ultrapar. São muitas empresas conhecidas pelos investidores, algumas empresas até com uma característica muito saudável, né? Uma gestão financeira muito sólida, resultados resilientes, como a própria Ambev, a Ultrapar, concessionárias, empresas elétricas, e elas também estão na mira da S&P. Bom, voltando para o mercado internacional, vale a pena destacar que o minério de ferro está subindo 4,5%, isso pode beneficiar as ações da Vale. Vamos dar uma olhada rapidinha no gráfico de Vale.
que ontem já tiveram um belo respiro no mercado, fecharam o pregão de ontem com alta de mais de 6%, e hoje uma alta no minério de ferro, o principal produto da Vale, pode dar um ânimo a mais para as ações da mineradora, que vai divulgar balanço amanhã às 6 da manhã. Né? A Vale é uma das 5 grandes empresas que divulgará o balanço entre hoje à noite e amanhã de manhã. Temos Vale, temos Cielo, Bradesco, Santander Brasil e, fechando a conta, Paula Barra, qual é a quinta empresa? Vale, Cielo, Santander, Bradesco. Peraí, deixa eu só dar uma conferida aqui. Falta uma empresa aí que vai divulgar balanço. Ao todo são 640 bilhões de reais de valor de mercado que divulgará o balanço entre hoje e amanhã. A quinta empresa é? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tenho na mão. Ambev. Esqueci da Ambev, a maior de todas. É a que vai divulgar o balanço também, junto com Bradesco, Vale, Santander e Cielo. Bom, partindo ainda para o noticiário internacional, a Grécia anunciou que, não, aliás, o ministro Alexis Tsipras, né, disse que o governo não implementará as medidas de reforma além daquelas que acertou com seus credores na cúpula da zona do euro. Né? Hoje também era aguardado a abertura da Bolsa grega, isso não aconteceu, e as autoridades argumentaram que estão esperando o decreto ministerial para retomar as operações. Né? Muito se espera do mercado grego, né? A gente tem aqui um índice que acompanha a Bolsa grega, deixa eu encontrar aqui, que enquanto a Bolsa da Grécia não abre, né? Temos um índice aqui que acompanha o mercado grego e nos últimos meses, nas últimas semanas, ele tem mostrado uma certa estabilidade, mas ali em junho, principalmente, teve quedas muito fortes. O mercado grego não abria, mas esse índice é um ETF que é negociado na Bolsa Americana, ele continuava sendo negociado, então era uma boa forma do mercado antecipar como os investidores vão precificar todos os problemas que a Grécia enfrentou nas últimas semanas, que o mercado financeiro está fechado. Bom, a Bolsa está abrindo, vamos partir rapidamente para o noticiário corporativo. Antes de pular uma polêmica que se a S&P deu o sinal que o Congresso precisava para começar a aprovar as medidas fiscais, ainda a gente percebe muito bate-cabeça entre as opiniões divergentes no Congresso. Né? Ontem o Eduardo Cunha, presidente da Câmara e novo oposicionista do governo, deu uma declaração polêmica falando que talvez o Levi não saiba o que é economia ou não saiba lidar com o Congresso. Ou ele não sabe lidar com a economia ou não sabe lidar com o Congresso. Criticando uma declaração que o Levi deu anteriormente. Né? O Cunha argumenta que todos os projetos de ajuste fiscal foram aprovados, citando as MPs 663, 664 e 665, e o projeto de desoneração foi aprovado rapidamente, então ele não tem do que reclamar. Além disso, ele falou que o ajuste fiscal pedido pelo Levi tinha 25 bilhões de reais na conta e a expectativa de aumento da receita, né? E o país perdeu 122 bilhões nessa arrecadação. Né? Então não foi o Congresso que deprimiu a economia. Foi uma bela resposta do Cunha que mostra que o governo pelo menos ainda não está pensando na mesma direção e a S&P está de olho nisso e já deu o sinal ontem. Né? Bom, a Bolsa está abrindo, vamos passar rapidinho pelos destaques corporativos. Eletrobras está buscando informações necessárias para a defesa de seus interesses e investidores e manterá o mercado informado oportunamente. Essa foi a resposta dela após a prisão temporária de Otton Luiz Pinheiro, diretor-presidente da Eletrobras Termonuclear. Dos resultados já falamos quais virão. Agora também tiveram 2 empresas grandes que divulgaram o resultado antes da abertura do pregão, Telefônica Brasil e Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar teve o resultado pressionado pelas operações da C9 e da Via Varejo. Com isso, ele teve um prejuízo de 30 milhões no segundo trimestre. 12 meses atrás, no segundo trimestre do ano passado, teve um lucro de 358 milhões. É uma reversão drástica e o balanço deve pressionar os papéis do Pão de Açúcar hoje, que já acumulam queda de quase 30% no ano. Telefônica Brasil, a dona da marca Vivo, teve um lucro de 932 milhões. Apesar do número expressivo, ele marca uma queda de 56% em relação ao segundo tri do ano passado. Vale, já falamos que pode repercutir o minério de ferro e amanhã tem o resultado dela. Né? O mercado espera bons números, principalmente pelo forte volume de vendas de minério, que deve compensar a queda nos preços do minério no período. Né?
Bancos, também temos Santander e Bradesco, que vão soltar os balanços. Expectativa do mercado de novos lucros robustos. O Bradesco podendo mostrar um ROI de acima de 20%. E uma empresa ia se juntar a essas 5 e divulgar o resultado entre hoje à noite e amanhã de manhã, era Usiminas. Só que ela adiou a divulgação do resultado, ela já fez isso temporadas passadas e acabou fazendo de novo. O resultado que era previsto para amanhã de manhã, 30 de julho, passou para, se possível, 14 de agosto, que é a data limite para as empresas divulgarem resultados, né? Ela sempre tem do primeiro dia do trimestre novo até o 45º dia, né? No caso, entre 1º de julho e 14 de agosto. E ela pretende divulgar no limite. Ainda nos resultados pós-fechamento, vamos ter Cielo, Energias do Brasil, Odontoprev e Tecnisa. Bom, esses foram os principais destaques. Vamos ver como a Bolsa está abrindo. Nesse momento, a Bolsa mostra leve queda de 0,07, mas muitas ações ainda não abriram. Itaú ainda está em leilão, Bradesco, Petrobras e Vale. Mas vamos ver o que já abriu. Multiplus caindo 2%. Usiminas já abriu, já está com queda de 1,5%. O mercado parece não ter gostado muito do adiamento da empresa. Certamente não deveria trazer números muito favoráveis. O setor siderúrgico vem sofrendo bastante nos últimos anos, né? Falar últimos meses é até ser um pouco otimista. Setor educacional também opera em queda nesse momento. No lado de cima, a Via Varejo mostra um leve repique, assim como as ações da Gol, também seguindo com alta de 2%, até entrou em leilão, né? E a Vale já abriu, Vale agora marca alta de 1,5%, chegou a abrir com alta de quase 2%. BTG também subindo. As ações ainda não estão abrindo, né? Esperar um pouquinho mais. O dólar ainda cai, o DI ainda cai. Vamos pegar mais algum destaque. Não falamos do evento na agenda americana, né? Hoje tem, além na política monetária, a gente tem a reunião do FONC nos Estados Unidos, às 3 horas em ponto. Os Estados Unidos não deve elevar juros agora, mas pode dar uma sinalização clara de quando virá essa alta de juros, né? Espera-se em setembro, tem gente que fala em novembro, dezembro, mas enfim, a grande expectativa é que a alta dos juros nos Estados Unidos venha ainda neste ano, e isso é muito aguardado porque obviamente pode levar de volta para os Estados Unidos uma grande quantidade de dólares que está espalhada pelo mercado financeiro mundial, principalmente nas economias emergentes. Em outras palavras, o Brasil pode sofrer um belo golpe quando vier essa alta de juros. O dólar deve subir, a bolsa sofrer um pouquinho mais. Ainda em política monetária, temos aqui no Brasil reunião do Copom hoje à noite. Diferente dos Estados Unidos, não temos um horário fixo, então se você quiser acompanhar a reunião do Copom, depois do fechamento do pregão, até a hora que o Copom decidir terminar a reunião, costuma sair sempre entre 8 e 9 horas, mas eles não são muito criteriosos nessa divulgação. Grande expectativa fica com alta de 0,5 ponto percentual, que levará a Selic para 14,25%. Até ontem a gente tinha 56 projeções compiladas, das 56, 49 apontavam para uma alta de 0,5%, apenas 6 esperam uma alta de 0,25% na Selic, né? Pegar a opinião de quem espera essa alta de 0,25%, para quem espera uma alta de 0,25, eles estão olhando um pouquinho mais para o discurso de outros membros do Copom, como Tony Volpon, que andou um pouco mais adepto a apertos monetários menores, né? E na semana passada o próprio Volpon disse que um aumento de 0,25 tem uma chance um pouco maior de acontecer do que nas reuniões anteriores. Já quem defende uma alta de 0,25 está um pouquinho mais preocupado com a alta dos preços, né? A inflação já beira aos 9% nesse ano, e também deve ficar acima do teto da meta no ano que vem. Bom, o mercado financeiro, como é que algumas ações já começam a abrir? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui, pegar o gráfico para acompanhar rapidamente quais ações já estão iniciando o pregão. Além da Vale, que está em alta, a Petrobras consegue mostrar mais um repique, subindo mais 1%. Itaú opera em queda. Bradesco ainda está em leilão, mas o Bradesco Ordinária já estava caindo. Ambev ainda em leilão. O mercado deve ficar um pouco dividido à espera desses eventos importantes, né? Ambev está em leilão, mas deve abrir com uma queda na faixa de 1%, um pouquinho menos de 1%, né? Ambev vem caindo nos últimos pregões. Ontem fechou em alta, mas chegou a cair muito forte no intraday. Ontem foi um dia bem atípico no mercado, né?
foi o que quem acompanha o mercado financeiro gosta de usar o termo violinada, que era um dia muito claro de repique, a bolsa chegou a subir 2% durante a manhã, veio o anúncio da S&P no começo da tarde de que cortou a expectativa de rating no Brasil, a bolsa quase que zerou os ganhos, depois voltou a subir e fechou com alta de 2%. Então ela fez o famoso movimento, ela devolveu praticamente todos os ganhos, quem estava comprado acabou zerando as operações e depois voltou a subir, frustrando muitos investidores que abandonaram o barco antes do fechamento do pregão. Hoje a bolsa deve ficar nesse famoso movimento stand-by, né? Esperando as novidades tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então hoje devemos ter um pregão um pouco mais volátil que nos últimos dias, mas oscilando perto da estabilidade, a menos que saia alguma grande novidade como foi ontem, né? A gente até falou no programa de ontem que o mercado deveria ter um dia mais atípico, um dia de repique, sem muitas novidades, a menos que surgisse uma grande surpresa, que foi a S&P que surpreendeu o mercado hoje. Esperamos que não haja nenhuma grande surpresa, já que teremos muitos eventos ao longo do pregão, né? 3 horas reunião do FONC, à noite reunião do Copom, e depois do pregão os balanços de Vale, Santander, Itaú, Cielo e Ambev. Vale mencionar também que a Dilma Rousseff está reunida nesse momento com o ministro Aloysio Mercadante e às 11 horas se reunirá com o Nelson Barbosa. Pode trazer alguma novidade também no âmbito político. Bom, passando para as ações novamente. Bradesco já abriu em queda mesmo. Ambev segue mostrando abertura em queda. Como estão as empresas que divulgaram o resultado? Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, de fato, como avisamos, resultado realmente não foi bem recebido. A ação está caindo 2%. 2% também é a queda de Braskem. Setor elétrico aí caindo na faixa de 1,5%. Qual foi a outra empresa que soltou o resultado? Telefônica Brasil. Vamos dar uma olhada no Telefônica Brasil. Ainda está em leilão. Será que vem alguma surpresa em Telefônica Brasil? Vamos ver o preço de leilão. O mercado parece ter gostado do resultado de Telefônica Brasil. No leilão, ela está com um preço teórico indicando uma alta na faixa de 6%. Telefônica Brasil parece ter animado os investidores com o seu balanço. Deve ser a maior alta do Ibovespa no pregão desta quarta-feira, pelo menos nesse começo de pregão. Bom, queria fazer uma ressalva. Hoje o BTG Pactual divulgou um relatório reforçando sua tese otimista sobre o setor de papel e celulose. Ele acredita que o setor de papel e celulose continua sendo o grande driver para quem quer se posicionar à deterioração macroeconômica do Brasil, né? Principalmente Fibra e Suzano. A gente tem mencionado nos últimos programas essas duas ações. Vamos dar uma olhada rapidinha no gráfico delas. São duas das principais ações da Bolsa nesse ano, duas das ações que mais subiram. A Fibra, do fundo de janeiro até aqui, alta de mais de 50%, enquanto a Suzano, no mesmo período, pegando lá do fundo de janeiro até aqui, alta já na faixa de 60%. Chegou a subir mais de 70%, né? Ela devolveu um pouquinho e voltou a subir depois. Duas empresas com característica exportadora, né? Receita em dólar, custo em real. Com a alta do dólar, ela acaba aumentando sua margem, né? Sua receita acaba aumentando, o custo continua baixo. São empresas que operam alavancadas, então também conseguem ter um ganho a mais com o dólar subindo. E o produto delas, né, a commodity de celulose, não sofreu o mesmo baque que o petróleo e o minério sofreram ao longo do ano. Então elas conseguiram se manter num preço muito atrativo, diferente do minério e do petróleo, e o resultado está aí na bolsa. Alta do dólar, manutenção dos preços da commodity, elas se tornaram boas pedidas no começo do ano, foram muito bem e ainda seguem na carteira dos principais analistas para o resto do ano. Bom, mais algum destaque corporativo aí, Paulinha? Olha, por enquanto é só esses mesmo. Pão de Açúcar caindo forte aí depois do balanço, né? E Vale Petrobras seguindo na alta de ontem. Magazine Luiza voltando a aparecer entre as maiores quedas, queda de 2% nesse pregão. Croton fazendo um movimento interessante, hoje operando a 9,60, caindo mais forte. A Croton se aproximando cada vez mais do fundo que ela deixou em março desse ano. Ficar ligado com essas perdas de suporte da Croton. Setor siderúrgico caindo em geral. A Vivo ainda não abriu, mas abrirá com uma forte alta. Com mais blue chips subindo do que caindo. A Petrobras já virou para queda. Repique não foi sustentável.
Já a Vale continua com um movimento ascendente, claro, alta de mais de quase 2%, expectativa positiva sobre os balanços e a forte alta do minério de ferro no pregão de hoje tem ajudado a Vale nesse pregão, né? Via Varejo tentando responder após longas quedas, subindo forte também. Mas acabou de abrir, Telefônica Brasil, alta de 6%. O mercado deve ficar mesmo no aguardo dessas importantes reuniões que teremos ao longo do dia. Vivo subindo forte depois do resultado, Pão de Açúcar caindo consideravelmente bem após os balanços também, Vale subindo com minério de ferro e o resto operando mais perto da estabilidade, com uma leve tendência para queda. Esse é o pregão de hoje. Espero que tenham gostado do programa, tenham bons trades, fiquem de olho na agenda que hoje o mercado vai pegar fogo e amanhã temos mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!